Meus nobres cartoleiros, entre muitas emoções vividas aí ao longo desse ano de 2018, cada rodada com as suas expectativas, com as suas surpresas, com as suas possibilidades, e a gente sempre aqui buscando fazer o nosso melhor, escalar times aí, tentando tirar as maiores notas possíveis. Muitas águas já se passaram e acabou que estamos na metade do caminho. Essa 19ª rodada encerra o primeiro turno de Brasileirão e de Cartola FC. Chegamos vivos, né, galera? Bastante luta aí ao longo de cada rodada, de cada semana, para a gente poder conseguir estar sempre aqui gravando para vocês, oferecendo trabalho aí de qualidade, boas escalações. Os vídeos não estão sendo mais editados, como eu expliquei para vocês quando comecei a gravar nesse formato. É uma disponibilidade menor de tempo, está nos levando a isso, mas a gente nunca deixa de vir aqui e escalar o time para vocês, explicar as razões de termos ido com cada jogador escolhido, e vamos manter esse pique até o final, isso daí é certo, e que vem aí mais muitas emoções para todos nós e muitas mitadas também. O nosso Super Toro, ele está com o objetivo de voltar a mitar. Das últimas duas rodadas, o desempenho caiu um pouquinho. Na 18ª rodada, o time fez 55,07 pontos. Temos agora no campeonato 1.482,99, dá uma média de 82,39 pontos. Logicamente, nessa 19ª rodada, quase certo que vamos voltar a mitar. É uma rodada que tá boa, né? Muitas opções. Você tem grandes favoritos nessa rodada, e até que os times não vão poupar tanto quanto já pouparam em rodadas anteriores. Você pode citar aí Santos Sport, Santos muito favorito, e os principais jogadores aí para Cartola disponíveis. Internacional e Paraná, Colorado muito favorito. O problema é o Cuesta, que está suspenso, não joga. Caso parecido você tem no Cruzeiro e Bahia, Cruzeiro muito favorito, mas o Arrascaeta suspenso. O Thiago Neves acaba ganhando força, ele que voltou a fazer gol, né? Fez pela Copa do Brasil contra o Santos. Você ainda tem América Mineiro e Fluminense, que dá para confiar novamente no Pedro, jogador aí convocado para a seleção, mais do que merecido, o centroavante tricolor. Junto com ele foram Paquetá, o Everton do Grêmio e algumas novidades, né? Dedé do Cruzeiro foi também, e você teve, por exemplo, dois garotos do Sub-20, né? O Tite vai começar agora com esse formato, levou o Hugo, goleiro do Flamengo, Andréas Pereira também, outro jogador aí chamado para a seleção, que vai continuando aí a sua jornada. Tite falou inclusive que poderia ter levado também o Bruno Henrique do Palmeiras. Dessa vez ele optou por deixar o jogador palmeirense de escanteio, mas provavelmente vai convocá-lo aí. Já deixou até o nome dele na vitrine, né? Bruno Henrique em breve vai estar aí representando o Verdão na seleção brasileira. Teve o Fagner também do Corinthians, esse daí já velho de casa, que também foi convocado para a seleção. E até falando nesse assunto, só queria deixar um comentário, né? Que antes de sair a convocação, você não tinha nenhum time aí pedindo, pelo amor de Deus, para não convocar jogador meu, né? Agora que algumas equipes aí tiveram jogadores convocados, o pessoal tá chiando um pouco, mas eu acho que se essa chiação fosse mesmo verdadeira, já estavam reclamando antes mesmo de ser convocado, né? Já pedi, jogador do meu time, por favor, esqueçam. E a seleção ainda foi bem coerente, só pegou um jogador de cada, e é isso aí. Íamos falando então, o Fluminense favorito contra o América Mineiro, tem o Pedro, e aí fechando você tem São Paulo e Chapecoense, que deve ser o jogo aí, o título do primeiro turno do São Paulo. Se acontecer do Flamengo ser derrotado pelo Atlético Paranaense,
o São Paulo já entra campeão do primeiro turno. Uma campanha aí que o time teve uma tabela difícil, ganhou muitas partidas fora de casa. Dos últimos 5 jogos do São Paulo longe do Morumbi foram 4 vitórias, só perdeu aquele jogo pro Grêmio. E o time, entre essas vitórias, derrotou o Flamengo no Maracanã, acabou se aproximando do até então líder do campeonato, roubou a liderança e tá aí a ponto de bala para confirmar o seu título. São Paulo que vai completinho contra a Chape. Talvez o Nenê mais cansado, né? Que o Nenê jogou contra o Colón da Argentina, jogou a partida inteira, bateu pênalti. E ainda bem que a gente vai ter lá o Everton e o Diego Souza, caso o Nenê não aguente, né? Mas ele promete jogar mais uma, o fino da bola, né? Ele, apesar de já ser veterano, parece ser muito fominha, né? A gente conhece aí o Nenê, ele sempre pode providenciar boas pontuações para os cartoleiros. E fechando, você tem Vasco e Ceará, o Vasco também super favorito. Então, só para falar rapidinho os favoritos: Santos, Inter, Cruzeiro, Fluminense, São Paulo e Vasco são 6 favoritos em 10 jogos. E nas outras partidas você pode considerar aí também o Palmeiras contra o Vitória. E o Flamengo contra o Atlético Paranaense também, por que não? E aí de jogos equilibrados você tem apenas Corinthians e Grêmio, que o Grêmio vai completinho, então... e o Grêmio, a gente sabe, os jogadores são boas ali, o Jeromel, o Everton, esses caras você pode confiar neles em qualquer rodada. E por fim, lá no Botafogo e Atlético Mineiro, esse jogo sim, eu recomendo que o cartoleiro deixe um pouco de lado, porque tem coisa melhor, mais confiável e com resultado mais certo para a gente poder confiar. Então é isso aí, meus amigos, e eu vou dizendo aqui a nossa escalação mais uma vez no 4-3-3. A rodada tá fácil porque tem muitas opções, e aí na hora de escalar vem toda a dificuldade, né? Porque a gente não pode errar a mão, né? A gente tem que fazer o máximo aí para poder estar acertando os jogadores e não deixar pontos para trás. O nosso goleiro vai ser o Marcelo Lomba, do Inter. Todo jogo tem feito DDs e o Inter, uma defesa muito forte, apesar de não ter o Vitor Cuesta suspenso, mas vai enfrentar o Paraná em casa. Eu acho que dificilmente toma gol. E o Marcelo Lomba deve fazer aí uma DDzinha, quem sabe até 2, para poder ter uma pontuação para o nosso time. Vamos confiar aí no Marcelo Lomba. Uma outra opção que eu cheguei a cogitar foi o Diego Alves, do Flamengo. Também deixo ele bem recomendado, assim como o Sidão, do São Paulo. São para mim aí os 3 melhores goleiros da rodada. Um que dá para arriscar seria o Fábio, do Cruzeiro. Nas laterais eu vou com Reinaldo, do São Paulo, e Iago Pikachu, do Vasco. Outra recomendação é o Iago, do Internacional, e o Marcos Rocha, do Palmeiras também. Aí 2 jogadores que dá para confiar. Na zaga nós vamos com a unanimidade, o Dedé. Com certeza esse aí todo mundo deve ter convocado para a seleção. E Anderson Martins. Além dele, você pode confiar no Arboleda, até mesmo o Lucas Veríssimo, apesar de estar um pouco fora aí, mas zaga sempre as opções são menores, né? Então é um jogador que, de repente, o cartoleiro pode acreditar que vai voltar aos bons tempos, o Santos vai ter SG. Tem aí o Lucas Veríssimo. Nós vamos com Dedé e Anderson Martins. Meio de campo, tem uma unanimidade também, o Patrick. Esse aí tá todo mundo escalando. Nós completamos o nosso meio aí, que pesa um pouco, né? Porque você tem o Bruno Henrique, do Palmeiras, você tem a tropa toda do São Paulo. O que nós fizemos é ir com Thiago Neves, do Cruzeiro. Acredito que o Cruzeiro deva fazer gol, até 2 contra o Bahia. Thiago Neves voltou a balançar a rede, né? Pela Copa do Brasil contra o Santos. E dessa vez não vai ter a presença do Arrascaeta. Então tem tudo para ser um jogo bom para ele. Nós vamos confiar nele de novo. Tá demorando para dar aquela mitada. Tomara que venha nessa rodada. E o nosso terceiro meia, aí não tem como. Vai ser um do São Paulo. E nós vamos apostar no Diego Souza. Que dê certo. Tem aí o Nenê, tem o Everton, né?
Aquela loteria danada no meio do São Paulo, se bem que muitas vezes os três mitam, né? Vamos confiar que o Diego Souza vai jogar a bola na rede. Tem a questão do Reinaldo, além do ex também, né? Esqueci de falar, São Paulo e Chapecoense. Reinaldo jogou muitos anos na Chape. E agora vai pelo lado São Paulino, né? Campeonato Brasileiro repleto de lei do ex, né? Nas partidas. Vamos ver se o Reinaldo balança as redes da Chape, né? E, além dele, vamos com o centroavante São Paulino, que no Cartola é meia. Fechando o nosso time, no ataque está o nosso capitão. O escolhido é o Rodrigo dos Santos. Acredito que o menino vai brilhar também. Escolhi de capitão. O Santos, ele deu uma amostra contra o Cruzeiro de que está tentando voltar à boa fase, está tentando se reerguer. E eu acho que contra o Sport é um jogo propício para o time dar a volta por cima. E a gente já viu as últimas atuações do Rodrigo em casa. Ele está sempre conduzindo o time, dando dribles, dando passe e finalizando a gol também. Então é um cara que nós vamos confiar aí como nosso capitão. E tomara que ele dê aquela mitada monstra que a gente está esperando. Porque muita gente vai botar de capitão o Pikachu, que é outra super recomendação também, com a mais absoluta certeza. Além do Rodrigo, nós vamos com Pedro, centroavante tricolor, camisa 9 agora da Seleção Brasileira. O Gabriel Jesus, vocês viram que não foi convocado, né? Então, quem sabe aí o Pedro, o Tite já coloca ele de titular. Já pensou, rapaz? Não seria injusto, né? Verdade seja dita, a gente tem visto aí ele jogar. Se de repente ele aparecer titular da seleção, ninguém pode contestar também, né? Tomara que dê certo. Se ele for escolhido, que honre aí a camisa da seleção brasileira e consiga conquistar a todos com seu bom futebol. E por fim, fechando o ataque, o William Potker do Internacional. E aí a gente tinha aquele mundaréu de opções, né? Tinha o William do Palmeiras, tinha o Rojas do São Paulo, o próprio Nico Lopes do Internacional também. É aquela hora que a gente tem toda uma rodada para analisar e tem que escolher um, né? O próprio Gabigol do Santos, né, seria mais aí uma opção. O Barcos do Cruzeiro. Enfim, a gente tá na chuva é para se molhar, tá no Cartola, tem que arriscar, né? E vamos então com o William Potker, tomara que dê certo. O técnico do nosso time vai ser o Diego Aguirre. E fechamos a escalação então com preço de R$ 143,58 de cartoleta. Repetindo para vocês, goleiro Marcelo Lomba, nas laterais Reinaldo e Iago Pikachu, na zaga Dedé e Anderson Martins, meio de campo Thiago Neves, Patrick e Diego Souza, e na frente Rodrigo, capitão, Pedro e o William Potker com o técnico Diego Aguirre. Preço do time, mais uma vez, 143,58 cartoletas. Mais uma rodada barata, felizmente. E assim fechamos. Como vocês sabem, Bons e Baratos vai na descrição do vídeo. Eu desejo a vocês uma boa rodada, um bom fim de semana, que a gente consiga fechar o turno aí com chave de ouro. Nós nunca pontuamos tanto, né? Eu não falo só por mim. Esse negócio de capitão, as pontuações de todo mundo foi lá em cima, né? E tem sido possível, né, galera, acertar a grande maioria das rodadas, a gente acertar o capitão, né? É uma felicidade que a gente vem tendo. De vez em quando erra, é verdade, mas na grande maioria das vezes estamos dando bola dentro. E que acertemos mais uma vez. Boa sorte para todos. Aquele abraço e bora mitar!